Faça isso no seu HTML e você estará cometendo um crime. Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Daniel e dessa vez eu quero mostrar para vocês um código de uma aluna aqui do meu curso de Web Fundamentos que pediu para eu avaliar o código HTML dela, tá? Vale lembrar que ela está bem no começo do curso, ela preparou um dos primeiros exercícios do curso e aí pediu a minha opinião para saber se aquele código estava bem escrito ou se tinha alguma coisa que ela poderia ter melhorado, tá bom? Bom, de qualquer maneira, eu acho excelente essa ideia de você experimentar coisas, tá? Mesmo que não seja, obviamente, ninguém começa fazendo já o melhor código possível, mas é interessante a preocupação de querer sim melhorar, desde que como eu falei num dos vídeos passados, isso não seja um bloqueio. Se eu não consigo fazer o melhor código do mundo, então eu não sirvo para isso. Não, não é nada disso. A questão é, num dos primeiros exercícios, a Renata desenvolveu o exercício proposto e sim, tinha coisas para melhorar e é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui no código. Estou aqui com o código aberto e antes de mostrar o código em si, eu quero mostrar o resultado final, tá? Então este é um dos primeiros exercícios lá do curso de Web Fundamentos, onde eu ensino HTML, CSS, um pouco de lógica de programação e um pouco de JavaScript, tá? Então não tem nada demais aqui, são as primeiras tags, os primeiros passos, bacana? Então tá aqui, temos um site bastante simples, eu editei algumas informações aqui, não sei se eram informações verdadeiras da Renata, mas obviamente editei para mostrar aqui para vocês, bacana? Então tá aqui, site bem simples, uma página na verdade bem simples, né? Nada demais, está de acordo com o exercício proposto, né? Com a proposta do exercício em si. E aí eu vou olhar o meu código aqui, ou melhor, o código da aluna que desenvolveu e mandou para mim, e aqui eu pude notar alguns problemas nesse código, tá? Eu vou passar o código, aqui vou fazer scroll, eu quero que você reflita um pouco sobre esse código e veja se você consegue perceber de que problema eu estou falando, tá? Então vamos lá, eu vou scrollar um pouquinho para baixo, olha só, repara, vou scrollar um pouco aqui, tá? Aqui a parte do CSS. Então, independente se você consegue identificar o que é cada coisa, obviamente, não é essa a proposta, tá? Mas tenta identificar alguns problemas desse código, o que você faria para melhorar, tá bom? Então, olha só, vou scrollar mais um pouquinho para baixo, repara ali que a gente tem alguns parágrafos, temos alguns IDs, ok? Bacana, chegamos aqui praticamente no final do nosso arquivo HTML, tá bom? Vou voltar para cima, e aí, conseguiu identificar alguns erros? Tá? A questão que eu quero que você perceba é o seguinte, especialmente se você já tem um pouco de experiência, você pode olhar para um código desse ou parecido e pode falar, eu vejo um monte de problema nesse código aí, ou eu vi um, ou dois, ou três problemas, né? Tem coisa aí que está muito errado. E aí, a questão é a seguinte, pode até ser que tenha coisa que não foi bem escrita, que precisa melhorar. Mas eu quero olhar para você e fazer a seguinte pergunta, quando você começou, você escreveu o melhor código possível? Você escreveu o seu primeiro código que você escreveu quando iniciou a carreira é exatamente a mesma qualidade do código que você escreve hoje? Não. Então, independente se é uma aluna que está estudando ou se é alguém que está ingressando no mercado de trabalho, um iniciante, um aprendiz, uma pessoa que está entrando como júnior, ela não precisa ser desmerecida, digamos assim, porque escreveu um código que poderia ser melhor, poderia ser melhorado, tá bom? Então, a questão aqui é que a pessoa que está começando, ela precisa de alguém com um pouco mais de experiência para que aponte os erros, para que a pessoa possa evoluir e não ficar apontando os erros com o intuito de menosprezar. Bacana? Essa que é a ideia. Legal? Que erro que tem aqui nesse código? Que crime? Alguém se feriu? Não. E outra coisa, no momento que a pessoa está aprendendo, está estudando, experimentando e testando, esse é o melhor momento para errar. É agora que a pessoa tem que errar, para quando ela for para o mercado, esteja um pouco mais preparada. Não significa que não vá cometer os erros lá no seu primeiro emprego, né, na sua primeira oportunidade. Obviamente, alguns deslizes vão acontecer, e é por conta de que as pessoas com mais experiência vão dando dicas e vão direcionando aquela pessoa que está começando a carreira para que ela se torne cada vez melhor. Essa é a ideia. Bacana? Eu vou demonstrar aqui alguns erros
para que você possa refletir sobre eles e talvez não cometa os mesmos erros, mas não significa que você não vai cometer erro nenhum, isso é normal, especialmente quando estamos começando. Bacana? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero levantar aqui é sobre acentos, né? Acentuação e caracteres especiais, tá? Então, em HTML, ou melhor, em tags, em atributos, ou em classes do CSS, ou em JavaScript, a gente não deveria, na verdade, escrever classes ou IDs, etc., com caracteres especiais. Então, evite acento, evite cedilha, bacana? Isso não é uma boa prática, tá bom? Um outro ponto que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Repara que eu tenho um elemento que tem informações, ok, informações, ele tem aqui um Text Align Center, bacana, mas eu tenho aqui, olha só, um elemento que tem o ID objetivo, tem um widget e um margem alto, o widget 90%, margem alto. Depois eu tenho formação profissional, lembre-se de caracteres acentuados, tá? Não faça isso no seu CSS, no seu JavaScript, não coloque variáveis, por exemplo, com acento ou nome de funções, etc. Bacana? Mas, de qualquer maneira, eu tenho formação acadêmica com widget 90%, margem alto. Eu tenho experiência profissional, ID novamente, com widget 90%, margem alto. E temos aqui também idioma e temos cursos e qualificações complementares, widget 90%, margem alto. Ou seja, eu tenho uma duplicação de código, tá? E esses IDs daqui, eles estão aqui no meu HTML, olha só, dentro de parágrafos. Então eu tenho um parágrafo que tem um ID objetivo, e aí tem aquela formatação, o widget 90%, margem alto. Temos outro parágrafo, formação acadêmica, temos outro parágrafo, experiência profissional, e por aí vai. Idiomas, né? Exceto formação, né? Esse aqui não. Informações, ele tem uma outra propriedade de CSS, tá? Mas, a partir de objetivos, se não me engano, olha só, objetivos, ele tem as mesmas propriedades, tanto o widget quanto margem. Então, isso daqui poderia ser simplificado, né? Eu poderia ter uma classe e reutilizar essa classe em todos os parágrafos que eu quero, o widget 90% e margem alto. Tá bacana? E mesmo porque, se você for reparar bem, se amanhã ou você ou o seu cliente pedir para adicionar mais um parágrafo que tenha widget de 90% e margem alta, você vai ter que criar um outro ID e colocar no CSS, não faz muito sentido. Eles têm a mesma configuração visual. Então você pode utilizar uma classe e reaproveitar essa classe. Amanhã, por exemplo, se o cliente não quer o widget de 90%, mas quer o widget de 70%, você vai mexer num único lugar. Ele já vai aplicar para todo mundo, mesmo porque não faz sentido se eu tivesse aqui um parágrafo, outro parágrafo e outro parágrafo, todos eles com larguras diferentes, né? Então, o ideal é que eles compartilhem, digamos assim, da mesma classe, tá? Então, esse é um outro ponto. Mais um ponto que eu identifiquei que a gente poderia melhorar. Repara o seguinte, aqui deixa eu primeiro vir aqui em cima, olha só. Aqui eu tenho um BR, dois BRs, três BRs todos juntos, tá? Por que esses BRs foram colocados aqui no meu HTML, né? Justamente para criar um espaçamento, né, entre esse texto e esse título de baixo, né, formação acadêmica. Mesma coisa aqui, entre conclusão, experiência profissional, temos 3 BRs, 3 quebras de linha, para dar um espaçamento. O problema disso é que, bom, primeiro que não é semântico você ficar colocando vários BRs, um após o outro, porque BR significa break row, né? Quebra de linha, tá? Para que ele é usado, na verdade? É para justamente quando, por exemplo, eu tenho um parágrafo e por algum motivo qualquer eu quero quebrar esse parágrafo em dois, quebrar no meio da frase, eu não quero ter uma palavra órfã ou quebrar uma expressão, digamos assim. Então eu utilizo o BR quando eu tenho um único parágrafo com uma quebra de linha. Tá bom? Ele não deve ser usado, a tag BR não deve ser usada para gerar espaços visuais. Se é visual, é responsabilidade do CSS. Bacana? Então a gente poderia trabalhar aqui, por exemplo, com uma margem.
margem bottom ou margem top, por exemplo, aqui nos títulos. Poderia ter uma classe para os títulos e aplicar o margem top, tá bom? Então eu tenho outras soluções aqui. Então sempre que você estiver colocando dois BRs juntos com o intuito de dar o espaço, deve acender uma luz vermelha na sua cabeça, sabendo, olha, eu estou utilizando uma tag que significa semântica, que significa informação, que é quebra de linha, para dar um espaço. Se é espaço, é visual. E se é visual, é do CSS. Bacana? Muito bom. Mais um probleminha que eu identifiquei aqui para baixo. Repara só, eu tenho um único parágrafo que abre aqui em cima e fecha aqui embaixo, né? E eu tenho simplesmente aqui alguns BRs quebrando essas linhas, né? Quebrando as linhas do meu parágrafo, né? Se eu tenho várias linhas, não faz sentido que essas linhas aqui fossem mais de um parágrafo, porque, por exemplo, vamos olhar aqui no Chrome. Eu tenho aqui, ó, domínios intermediários do pacote Office. Ponto. Isso, para mim, já me representa um único parágrafo. Curso de introdução a HTML e CSS, Educafro, carga horária e por aí vai. Isso me representa mais um parágrafo, né? É uma questão de perspectiva, né? Mas eu olhando assim, eu não vejo esse bloco de conteúdo como um único parágrafo. Eu vejo mais de um parágrafo, tá? O parágrafo tem começo e fim. Eu vejo vários parágrafos aqui. Então, talvez fosse mais interessante ter vários parágrafos aqui. E se eu quiser juntá-los, por exemplo, eu poderia criar uma classe e diminuir a margem entre eles, né? Porque o parágrafo, por padrão, já tem um espaçamento, né, padrão do browser. Eu posso trabalhar isso com CSS também. Legal, pessoal? Bom, então é isso. Foi uma dica rápida. Algumas melhorias que a gente pode ter no HTML, especialmente nesse HTML que foi enviado para mim para que eu avaliasse. E eu gostaria de enfatizar que a hora de errar é agora. É quando você está aprendendo. Então não tenha medo de errar, não tenha medo de experimentar. E sempre que tiver alguém mais experiente que você, seja na sala de aula, seja num curso, ou seja já no ambiente profissional, você pode sim perguntar. Obter esse feedback é importante para a gente evoluir, né? Quando eu digo que você não precisa se preocupar com o erro em si, não é para você se conformar a escrever um código errado de maneira nenhuma, é para você fazer igual fez a Renata, pede um feedback e vai evoluindo. Bacana? Essa que é a ideia. Legal, pessoal? Bom, então é isso. Quero enfatizar para você não ter vergonha, não ter medo de errar. O erro faz parte do processo de aprendizagem. Errar não é crime nenhum. Bacana, especialmente quando estamos começando. Desejo a vocês muito sucesso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até lá!